Olá, tudo bem com vocês? Começa agora o Integra Chats e hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer momento mendigação antes, porque senão a gente esquece. Gente, se vocês estão curtindo os nossos podcasts, tem alguém que você acha que vai, assim, amar ouvir essa conversa? Indica, compartilha, curte, que assim, vai ajudar bastante a gente, tá bom? E não esquece de comentar. Comenta um papo que você quer ter, alguém que você quer que a gente convide. Vai ser bem bacana. E hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo, que é comunicação e pet. Pra quem não conhece, a gente tem a Derpininha, eu e o Arlen, que é o nosso xodó, nossa vira-latinha, que já tá conosco há mais de 10 anos. Nossa. Mais de 10 anos, a nossa piquitita, que assim, veio fazer companhia pro Arlen, e depois que a gente casou, virou minha, mas assim, já era minha, sabe, gente? Já era minha. Jamais. Hoje eu tô conversando com a Thaís Ferreira, ela é sócia proprietária da Pet Agro, e aí nós temos algo em comum. Eu vou deixar ela contar pra gente um pouquinho da carreira dela e o que fez ela vir pra Itaúna e montar a Pet Agro. Muito obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. Prazer. Eu tô me sentindo, né? Primeira vez que eu participo dessa conversa, de falar de dois assuntos, que é a comunicação e o mercado pet, né? São duas paixões que hoje eu estou podendo me realizar profissionalmente. Então, eu tenho 29 anos, sou formada em jornalismo, formei em 2016, mas nunca consegui exercer totalmente. Agora eu consigo exercer através da Pet Agro. Trabalhei durante 10 anos numa instituição financeira de grande porte, o que me deu bagagem hoje para eu abrir o meu negócio e também conseguir trazer um pouco do que a gente tinha lá de comunicação interna, que era muito avançado, para o meu negócio de hoje, né? E a Pet Agro, a gente tem um ano, um bebezinho ainda, durante um ano foi muitos erros e acertos, principalmente na comunicação, para que público que a gente falava, como que eu ia transmitir hoje o que o mercado pet tem e um outro desafio, para o nosso município, para o nosso interior, que é bem diferente do que a gente vê hoje nas grandes cidades, né? Então, estou alinhando esses dois pilares, o que me dá hoje uma visão maior do público que a gente quer falar. Como comunicar com o dono do pet, com o pai de pet, que hoje não é dono mais, né? Hoje a gente chama de pai de pet. E a comunicação, dentro desse fator, ela é especial, ela é diferente. Sim. Vamos falar então, vamos começar das diferenças que a gente vê de antes para agora. Eu vejo, por exemplo, eu brincava, eu e o Ali, a gente inicialmente, a gente não pensava em ter filhos. E a gente sempre brincava assim com os nossos pais. Você já tem um neto, é a Derpina. E eles falavam, vê lá se eu vou ser avô de cachorro. E já tem se aceitado mais isso. Não é nem que vai substituir o filho, né? Não é bem isso. Mas eu acho que o carinho, né, não existe mais. A gente brinca que não é mais dono, é tutor, é pai. Porque mudou um pouco a postura das pessoas, né? Como que você tem visto isso? Quando a gente foi criar a Pet Agro, a gente foi a fundo assim, a vários estudos, né? Então, a gente contratou uma empresa e a gente também começou a pesquisar o mercado. Então, num todo, você pega lá a questão da clínica veterinária. Antigamente, você via um médico veterinário de consultório, de botina, né? Um consultório ali mais ou menos arrumado. Teve um veterinário que eu até cheguei a conversar, hoje ele está aposentado, ele era da época que os cachorros eram alimentados com ração de porco. Hoje não. Hoje a gente encontra ração aí de até R$ 500 no mercado. Então, essa relação começou do seguinte, veio a pandemia. A pandemia ainda abrangiu mais o mercado pet, onde as pessoas ficaram mais sozinhas e o pet virou companhia. Mas muito antes disso, a gente vem a cultura dos novos casais que não queriam ter filhos, né? Das famílias que tinham um apreço melhor por pet, do vira-lata, que era um preconceito a adoção do vira-lata. Hoje a gente vê muitos lares aí, até procura de gente que quer adotar o vira-lata. Então, a forma de comunicar com esses tutores mudou. Por quê? Vocês querem saber muito, vocês querem saber tudo. E antes não tinha essa informação tão aberta ao público. Eu falo muito lá na clínica o seguinte, o tutor hoje, ele quer saber a vacina que a gente está dando, qual que é o laboratório, o que vai acontecer, limpeza de trato que a gente faz muito, por que fazer, por que tem que extrair. Antes não tinha nada disso, era vacina, era aquela nacional. Sim.
O animal ficava doente. A expectativa de vida do animal era até 4 anos. Hoje, você consegue ter aí um animal até na sua fase idosa, nos seus 15, 16 anos, saudável. Então, eu acho que de uns 3 anos para cá, eu acho que essa procura, essa exigência aumentou mais vindo da pandemia. Já tinha, mas aumentou bastante. Olha que interessante. Lá em casa, eu vejo isso nítido também, na casa dos meus pais, porque as primeiras doguinhas que a gente teve, elas comiam fubá. Meu pai fazia um engrossado. Era o anguzão, né? Tinha muito isso. Com resto de comida e com muito sal. E agora, como todos os nossos pets são idosos, calhou, né, de atualmente a gente tá com todos os pets idosos, a gente preocupa com que ração a gente está dando, evita de dar comida. Inclusive, eu brinco que agora a Derpina tá comendo comida. Por quê? Porque a Leandra dá, né? Cai no chão. Comia. Antes ela não comia de jeito nenhum, era só ração. Era só ração. Agora escapole porque a Leandra dá. Aí a gente até diminui o sal, a gente diminuiu o sal como um todo da comida, porque sabe que a Leandra vai dar, não tem jeito. Cai no chão, a Derpina vai lá e come. Olha, pra você ver o movimento que teve dentro da sua casa. Você diminuiu o sal da comida da sua casa, porque Leandra, sem querer, dá comidinha pra Derpes, então... Exato. Olha pra você ver. A gente não preocupava tanto com vacina, mas depois a gente tem um caso na nossa família. Foi até da minha sogra. É cultural, né? Essa questão da vacina na sociedade em si. A gente não preocupava tanto. Aí a gente teve uma cachorrinha que ela teve sinomose. Ela chegou, acho que até hoje a minha mãe lembra da cena do Allen chegar pra me buscar com a cachorrinha no colo. Na verdade, não tava no colo não, né, o Allen? Ela tava dentro da caixa. Ela tava dentro de uma caixa. Toda travada. E custando a respirar. É uma doença muito triste. Mas a gente conseguiu reverter. Ai, que coisa boa. Graças a Deus, a gente conseguiu Pegou reverter. bem no início, né? Ela chegou a ter travar todos os músculos, mas a gente conseguiu reverter e agora a gente fica preocupado em vacinar. A gente tem essa noção. Mas eu achava estranho também que a gente procurava, por exemplo, antigamente, a gente procurava um veterinário. Você ia em balcão de agropecuária, né? Exato. Lá se perguntava o vendedor, que ração, que remédio que eu dou? Meu cachorro tá com diarreia. Qual a vacina? Até hoje, a gente recebe muito tutor falando assim, ele é vacinado, só aquela da prefeitura, que é de raiva, mas a gente chama ainda importada, melhor ainda, né? Que faz a proteção da sinomose, inclusive. Então, eu acho que é um pouco da cultura, as pessoas não eram tão informadas. E aí, aonde que nós, comunicadores, entramos nisso. A gente consegue hoje transparecer, através das redes sociais, uma comunicação mais clara. E eu acho até que essa iniciativa de informar mais as pessoas faz com que as pessoas tenham mais consciência. É verdade, é verdade. E às vezes nem é por maldade, porque realmente não sabia, né? E aí, eu comecei esse estudo de como passar as informações para o doutor nas redes sociais. As pessoas agora adoram ter o contato com o veterinário. Sim. Então, eu faço lá, o Vet Responde, a gente deixa uma caixinha aberta para os tutores querer tirar suas dúvidas. Claro que nunca substitui uma consulta, mas já dá um norte, as pessoas adoram, a gente consegue movimentar isso. Aí aquele vídeo já vai pro WhatsApp da família, pro grupo, e quando você vê, aquele tutor tá lá para saber mais sobre aquele assunto. E é o que eu sempre falo com as meninas que trabalham na Pet Agro, a gente vai dar uma consultoria de venda para as pessoas, porque é muito leigo, né? Sim. E é muito disse, não me disse, é muito profissional que dá palpite, realmente não é da área, e tem que ser muito cauteloso. É uma responsabilidade muito grande. A gente, como proprietário, eu não sou médica veterinária, mas eu vejo os meninos trabalhando. É uma pressão psicológica muito grande, é uma responsabilidade muito grande, porque não é só o animal. Hoje é parte da família. Então, eu já vi casos, né, de veterinário. Hoje, você sabia uma curiosidade, que o índice maior de suicídio dentro das profissões é dos médicos veterinários. Devido à pressão do mercado, a pressão, às vezes, as pessoas não são informadas e, às vezes, colocam todo o processo em cima do médico veterinário. Então, vamos levar a comunicação clara, levar uma abordagem clara para as pessoas já chegarem no consultório, já procurar um médico veterinário com mais clareza do assunto, né? De todos os assuntos, que são muitos.
E muitas das vezes a gente erra por falta de informação. Eu vi até a senhora que trabalha conosco aqui, a gente estava comentando exatamente do procedimento da Derpina de limpeza de tártaro. E aí eu estava explicando para ela que eu já tinha visto, e ela falou assim, eu vi na televisão mesmo. Que eu falei assim, o problema do tártaro não é só a higiene bucal. Ele causa mais um monte de problema dentro do animal e que pode ocasionar uma diminuição da vida desse animal, né? Exatamente. E antes as pessoas não tinham noção disso. Não, Achava não assim, não sabia. precisa escovar, não precisa limpar. Mas o meu cachorro tem um bafo aí, mas é isso aí. O cachorro tem bafo mesmo, né? Aí esse cachorrinho vai perder os dentes lá por 7, 8 anos, ele vai comer menos, vai emagrecer, então o seu processo de vida aí vai ser menor, né? A sua longevidade. Então, são vários fatores. Eu falo muito na Pet Agro que a comunicação, hoje, ela está nas nossas veias, tanto fora quanto dentro. Até mesmo na comunicação interna, entre nós, trabalhadores, funcionários, tanto externa, ela tem que ser muito clara, porque às vezes uma informação não bem passada vai gerar ali uma confusão mental e o que a gente não quer. E eu fico muito feliz hoje de ver como que as pessoas estão mudando o pensamento e falando numa comunicação regional, como que a gente está conseguindo abordar os tutores de uma forma mais clara e as pessoas estão tendo mais preocupação com isso. Antes a gente não via. Tanto que quando a Pet Agro abriu, o nosso maior desafio foi a gente vai fazer diferente das outras, atendimento e comunicação, o que não tinha. Então foi o ponto que a gente pegou. Ter um atendimento qualificado e uma comunicação clara, né? Hoje o tutor na Pet Agro, ele consegue conversar direto com o veterinário dentro da internação. O animalzinho está internado, ele tem esse processo de comunicação. É importante porque as pessoas são leigas, elas querem saber o que está acontecendo. O animal não fala, né? Exato. Então, é mais difícil ainda. E poder transparecer isso de uma forma mais transparente possível, eu acho que é o básico, né? E eu vejo, por exemplo, eu vejo nas redes sociais de vocês, né? Vocês sempre falando que vocês são 24 horas. Isso, há pouco tempo atrás, a gente quase não via aqui em Itaúna. Então, precisava de um veterinário fora do horário comercial, além da gente pagar, assim, um valor muito caro. E aí, consequentemente, menos pessoas procuravam. E é igual a gente. Animal não tem hora pra ficar doente, não tem hora pra acontecer um acidente. É sábado, é final de semana, é feriado, não tem. E assim, um detalhe importante que não é só 24 horas o seu animal tá internado, mas tem gente lá observando o tempo inteiro. Porque tem muitas 24 horas, que é 24 horas, seu animalzinho tá internado, mas não tem gente monitorando, que eu acho isso um absurdo, né? É muito perigoso. E a Pet Agro, ela sempre tem um profissional acompanhando esse animal. Pode ter que seja um animal que foi resgatado por protetores, que hoje tem muito aqui também, né? É um assunto também que a gente pode abordar, o tanto que cresceu aí essas ONGs, os protetores anônimos. Mas tem que ter, eu acho uma falta de responsabilidade. Isso entra também, um assunto que eu sempre falo com os colegas jornalistas, né, da área, é sobre o respeito para os animais, né? Antes não tinha. E hoje essa fiscalização, ela tá maior, né? Eles precisam ser respeitados como seres humanos, seres vivos, né, que precisam de atenção e carinho como qualquer outro. Outra coisa também que eu vi que vocês fazem e que eu acho que deixa tanto os tutores e, consequentemente, também conscientiza as pessoas ao redor desses tutores. Que, por exemplo, eu vi vocês comentando que o pai de pet pode ir conhecer a internação. Eu faço questão. Eu sempre pego um pouquinho ali do dia a dia da clínica, como que é o bloco cirúrgico, como que é a internação, as pessoas mostrar que onde o animal dela está, lá higienizar 2 vezes por dia. A gente não tem nada portas fechadas, ali é aberto para quem quiser conhecer, né? E é importante que eu tenho 3 cachorrinhos e 4 que ficam na zona rural. Graças a Deus, nunca precisaram ficar internados, mas se um dia precisarem e eu não tivesse a Pet Agro, eu queria saber onde que meu animal está. Quem que está cuidando, se ele está higienizado, se o lugar está limpo, né? E a gente faz questão de mostrar, eu acho que é o básico para quem está pagando e
para quem quer ver o animal bem em recuperação. Isso faz todo sentido. E eu falo assim, é o amor pela profissão, né? Porque quem tá ali ama mesmo, ama muito. E o amor cura. Então, além da medicina ali, da biologia, né? Dos estudos dos médicos, acho que a pitadinha de amor ali pela profissão, acho que são duas misturas que dão muito bom. E para contratar, a primeira, você ama animais porque tem que amar. Porque senão não é bem-vindo. Porque ali é a casa deles, né? Ali foi feito para eles. Você pensa, uma estrutura daquela totalmente para eles ficarem confortáveis. E aí a gente vê, eu falo, a gente já falou isso até com a Renata, da Celeste da Radar. Quando a gente entra na Pet Agro, a gente se sente bem acolhido. E é o primeiro, eu acho que é a primeira coisa que a gente quer se sentir. Sim. Porque, no geral, não quer dizer que todo mundo vá na Pet Agro só porque o animalzinho tá doente, não é isso. Mas, principalmente, quando o animal tá doente, a gente tá fragilizado. A gente precisa de acolhimento. Exatamente. A gente precisa de acolhimento. E, assim, o que eu sempre falo com as meninas que trabalham lá com a gente, o atendimento, o acolhimento, ele não é diferencial, ele é obrigação. As pessoas gostam de ser bem atendidas, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, vamos acolher aquela família que tá com o pet ali. Não é diferencial da Pet Agro, porque as pessoas hoje veem o tanto que são carentes. Eu falo que é uma obrigação. A gente tem que tratar o outro bem, independente se for atendimento de loja, de clínica, né? E o mercado tá carente, né? Sim. Infelizmente. E aí, pensando mercadologicamente, é o que compensa. Por quê? É o que compensa. A pessoa vai chegar lá fragilizada, vai se sentir bem acolhida. Ela vai lembrar de você pro resto da vida dela. E aí, ela vai te indicar, ela vai, por exemplo, vamos dizer que ela chegou lá com um animalzinho. Mesmo que a gente não, né, aconteça, por exemplo, do animalzinho falecer. Acontece, é um ser vivo, né? Pode acontecer. Mas ele vai lembrar que ele foi bem acolhido. Ele vai indicar, se ele tiver outros animais, ele vai sempre se sentir seguro em levá-lo. Em buscar outras coisas, por exemplo, buscar o pet para ser bem atendido. Porque às vezes a pessoa fala assim, é um investimento que no momento eu não dou conta. Mas, por exemplo, hoje tá difícil, tá muito chuvoso, eu não vou dar banho em casa. Lembra imediatamente. Na hora, já teve vários casos. A gente recebe muita cartinha, né, de tutores quando o animalzinho vem a falecer por uma doença que não consegue reverter, ou atropelamento, alguma coisa trágica, assim. Aí o tutor sai tão grato que a gente recebe cartinhas depois. Olha, foi um bacana. momento difícil, mas eu fui acolhido. Então, ajuda a passar por aquele luto. Foi até tema esses dias que a gente deu uma entrevista para a Globo Minas, né, a respeito do luto pet. Foi até em parceria com o Instituto Mental Health, que foi a Nájila, que ela é especialista em luto, principalmente em crianças, né? Você que tem a Leandra, a gente sabe que hoje existe a depressão pós-perda do pet. E é um tabu na sociedade, né? Tem gente que fala assim, não, mas você vai ficar triste por causa de um cachorro. Mas ninguém sabe a valor sentimental que aquele animal tem, da história, né? Então, ajudar a passar por aquele momento, porque é muito difícil. A gente fala, os nossos sentimentos são os sentimentos deles, porque quando acontece isso, a gente se apega ao paciente, né? Tem paciente que fica com a gente lá 10 dias, ganha alta, a gente fala, nossa, eu tô com saudade de fulano, por que ele não volta? Vem cá, aí eu ligo pro tutor atrás pra tomar um banho, a gente tá com saudade, a gente se apega. Sim. Porque é uma história, nossa, eu acho que a gente tinha que contar escrever um livro de tanta história bacana. Tem histórias tristes? Tem, mas tem muita história bacana, sabe? Que serve de motivação e que tudo é possível. Quando você tem amor, você tem fé, bons profissionais envolvidos, a gente tem muito sucesso, graças a Deus. Eu tô lembrando aqui de um caso, eu vejo que vocês recebem muitos casos de ONGs que acolhem animais e tal. Vocês acolheram um animal que eu quase convenci meus pais a ficar com eles. Foi aquele chow preto. O chow foi. É um caso, assim, hoje de saúde pública, né? Esse abandono gigante da raça chow hoje, porque é uma raça difícil de adaptação. Às vezes ela não aceita outro cachorro. E é um ursinho quando é pequenininho. Mas cresce, ele fica bravinho. E tem gente que não adapta. E aí coloca pra rua. E nos últimos 3 meses foram uns 4, 5 resgatados aqui na cidade. E eu acho que Itaúna falta uma ação mais forte da causa animal, nesse sentido, assim, da conscientização. A gente tem que conscientizar mais as pessoas sobre o abandono. E esse chow foi, assim, uma fofura. E o animal super dócil. Pois é, ele
Ele apareceu na rua da casa dos meus pais, apareceu lá. Aí os vizinhos, ninguém teve coragem Ficou com medo. de acolher, porque não sabia como que ele ia reagir com outros pets. Também não sabiam, porque assim, a hora que você pega, você fala assim, vai ser nervosinho, não vai? Todo mundo sabe que a raça é uma raça que... Às vezes pode até pelo histórico, apanhou muito, então ele vai avançar para se defender, Exato. né? Nem Aí porque ficou ele é todo bravo. mundo inseguro. Depois ele sumiu. Os vizinhos estavam todos cuidando, dando água, comida, na medida do possível. Eu acho que meu pai chegou a deixar ele ficar na garagem, um dia que estava chovendo. Só que, ao mesmo tempo, ele queria ficar, mas queria sair. Tava aqui a confusão. Aí, depois ele sumiu. E eu vi que ele apareceu na rodoviária. Isso. E ele tava com um probleminha no olho. Tava. Ele fez uma cirurgia, se não me engano. Eu acho que fez. E depois ele foi adotado, né? Foi adotado. Teve outro caso também ali perto da nova prefeitura. Tinha um chau-chau abandonado. Ele foi a Pet Agro, apareceu. Aí a gente cuidou dele, tosou. E no outro dia conseguiu uma adoção. Olha que bacana. E assim, a Mari, que trabalha com a gente, que é a nossa auxiliar veterinária, falou, olha, pra quem era bravo, ele tá até muito mansinho. É porque não tinha carinho. Ele queria só carinho. Olha. Deu um carinho pra ele amoleceu. Ficou mansinho, foi adotado. Foi bem adotado, né? Também a responsabilidade, saber pra onde tá indo. Sempre quando a gente pega algum animal de rua que a gente resgata, a gente sabe da nossa importância na comunidade, na sociedade, exercer o nosso lado humano. Porque eu sempre falo, não adianta aquela estrutura se a gente não puder ajudar aqueles que não têm ajuda de ninguém. Condição. Então, a gente faz de coração mesmo e é uma missão da Pet Agro tem desde o início. Então, às vezes a gente tem casos que repercute na internet, mas muitos deles nem vão para a internet. Tem muitos protetores anônimos na cidade que não fazem parte de ONG e que ajudam. E eu acho que esse pós-adoção ainda tem que ser com mais responsabilidade. Sim. Então, a gente faz esse acompanhamento para não soltar de novo, porque a gente não quer ver o animal na rua. Né? Vocês mesmos adotaram um animalzinho adotamos. Lá na praça, que ele estava causando alguns problemas. Foi um caso, assim, que eu fiquei chocada. O cachorro ia ser sacrificado porque estavam com perturbação em via pública. Eles iam sacrificar, super saudável, um cachorrão lindo. Falei, gente, é um absurdo, né? E aí a gente adotou ele, a gente levou para a zona rural. Tá lá, feliz da vida, com a Hortência também, outra que nós adotamos. É questão de abrir o coração mesmo, né? Porque é um pecado. Eu acho, assim, uma dó. Eu também acho, Nossa, quase uma judiação. E eu vejo também, que igual você falou do pós-adoção, é muito importante. Eu acho que até o pré-adoção. O que vocês falam, a gente divulgar, né? Porque exatamente igual você falou com o Chau-Chau, tem muito abandono. Porque é fofinho quando é pequenininho, cresce, tem os problemas da raça. Não é problema, né? Característica da raça. É a personalidade deles, né? Se as pessoas souberem disso, forem conscientizadas disso, eu acho que diminuirá o abandono, né? Porque as pessoas vão pensar, tipo assim, esse animal, eu vou conseguir manter ele na minha família? A gente panfleta nas nossas adoções, né? Então, as perguntinhas, você tem espaço, você tem tempo, você tem dinheiro se precisar gastar com ele? Se você for viajar, com quem que você vai deixar? Então, são umas perguntas básicas que você tem que dar o Vzinho lá de ok. Que se não tiver jeito... Não dá, pois né? É muito simples abandonar na rua, né? O sofrimento que a gente pode causar a ele. Eles têm sentimentos, os bichinhos têm muitos sentimentos. Eles entendem, gente, tudo que a gente fala. Eles entendem tudo. Eles só não falam, mas entendem tudo. Tem até um texto muito bonito, depois eu posso compartilhar nas nossas redes, que fala da missão espiritual desses cães das nossas vidas. Então, assim, eu acho que é amor que vem de outras, porque tem animais que nos escolhem, né? Eu fico até arrepiada, porque, assim, é incrível. Só quem tem esse amor que sabe. Só quem tem esse amor que sabe. Eu vejo... Nós tivemos lá em casa, antes de eu casar, a Teteia, que ela era uma vira-lata pequena, porte pequeno, e ela me viu crescer. Ela entrou na minha vida quando eu tinha 10 anos, num momento que eu precisava muito de uma companhia, por ser filha única. E ela ficou conosco até os meus 26, pouco antes de eu casar. Uma vida. E depois disso, quando ela morreu, eu ligava pro ar e falava, ela morreu,
morreu e chorava. Eu falei, eu sei que foi o melhor, porque ela já tava com alguns problemas, mas eu quero a minha teteia aqui comigo. E beleza, casei. E a minha mãe ficou, tinha outros cachorrinhos lá conosco, mas eu falei assim, tá, eu tô indo embora, entre aspas, tô saindo do ninho. Minha mãe perdeu a cachorrinha que escolheu a ela, porque apesar da Teté ser minha, a Teté escolheu a minha mãe lá em casa. Eu falei, eu preciso arrumar uma cachorrinha pra fazer companhia pra minha mãe, mais intimamente, que vai ficar dentro de casa. Aí tá, beleza, a gente tava vendo, de repente apareceu uma cachorrinha na internet, uma coisa mais fofa. Eu virei foi até perto do Doutor Ovídio, liguei pra moça e falei assim, segura ela aí que eu tô indo buscar agora. A cachorra tava toda embolada. Ela é uma raça indefinida, mas ela parece ter um shih tzu ali no meio do rolê dela. Peludinha, um poodle, não sei. Só que a cachorra, gente, o que a Teteia era da paz. Ela era pá virada. A Clotilde é da pá virada. E eu acho que, inclusive, ela foi abandonada porque ela é um pouco agressiva. Ela já tentou morder meus pais. Histórico, né? A gente não sabe que essa cachorrinha passou. A gente não sabe o que essa cachorrinha passou. E eu suspeito que ela deve ter passado, sim, por maus tratos. Porque, por exemplo, ela protege a minha mãe. E aí, se a minha mãe, por exemplo, tá deitada no quarto, alguém entra, ela já avança. Já fica em estado, assim, de alerta. Já. Então, eu creio que ela deve ter passado por maus tratos. Ela pode ser que ela tenha visto a tutora dela passar por maus tratos também. A gente não sabe. Uma coisa que eu falo muito lá com os Misapet é o seguinte, é da gente começar a conscientizar os nossos pequenos sobre o respeito com os animais, sim, né? Não tinha essa conscientização. Eu tenho uma criança, você também, acho que a gente já tem que começar a conscientizar eles do respeito com o ser humano e com os animais desde cedo, né? E voltando um pouquinho do assunto da internação, um fato que eu lembrei muito interessante, quando a gente fala que eles nos escolhem, às vezes a gente está com um paciente em estado grave, a gente pede o tutor para ir visitá-lo, que ele melhora quando ele vê o tutor. Ou se ele trazer uma blusa que tem o cheiro daquele tutor da casa, uma almofada, para ele ficar relaxado, né? E aí a gente tem alguns trabalhos também de reiki. Tem tutores que gostam, né? Desse processo de reiki que a gente faz lá nos consultórios. Não sabia, que bacana. A gente faz a internação. A Dani lá do Estrela Pet, ela faz esse reiki animal e a gente já viu, assim, é incrível a energia transmitida. Até para o cachorro desencarnar, até para ele descansar, às vezes ele precisa desse momento. Então, são alguns fatos. A luz azul também traz conforto, aconchego. Que você vê o tanto que eles são sensibilistas e o tanto que eles sentem o que a gente está sentindo. Então, tem a medicação, tem todo aquele processo, mas a gente também gosta de trabalhar o outro lado sentimental, porque faz todo o sucesso no tratamento para eles ir embora para casa mais rápido. Olha, não sabia, muito legal. Que bacana. Aí você começa a aprofundar, você começa a trocar ideia com os outros profissionais da área e você vê que tem muita situações, tratamentos dessa forma, que a gente consegue aproximar mais o tutor da internação, para ele pensar, olha, o seu tutor não te abandonou, você está aqui, mas você vai para casa. Então, por isso a gente tem um horário de visita, para o tutor ele fazer um esforço para ir, porque eu acho que a presença dele, o calor dele, faz toda a diferença no tratamento. Com certeza. Sabe? E até eu tava vendo esses dias um post, eu não lembro aonde, do porquê que o seu animalzinho tende a querer te tirar do lugar que você tá no sofá, por exemplo. Porque tem animalzinho que tem mania de tirar, te expulsa do sofá. Mas é porque ele quer ficar onde você está. No quentinho, e de matilha no cheiro mesmo. A gente sempre fala, traz uma blusa, uma coisa da casa, pra ele sentir o cheirinho. E sempre resolve. Olha, assim. que bacana. Não sei se é coincidência ou não, mas eu peço para levar e sempre dá bom. Há uma melhora, né? É incrível. Mas igual você falou, para desencarnar também, a Teteia, no dia que ela faleceu, minha mãe conversou com ela antes. E virou e falou assim, ela faleceu lá em casa, não estava internada. Não querem ir também. Tem uma alma ali, gente. Ela virou e falou, Teteia, eu sei que você tá doente, eu sei que você já não tá aguentando mais, pode ir. Olha, eu fico até arrepiada. E ela faleceu nessa madrugada. A gente não precisava do tchau.
Então, tem gente que não acredita, é um assunto muito peculiar Sim. até, né? Mas eu acho que quem acredita, assim, eu adoro trocar ideia sobre, porque faz todo sentido. Eu acho que, espiritualmente falando, Sim. tem tudo a ver. E a gente vê isso, sabe? Então, acho que é muito importante, é um assunto depois para outros Sim. temas, porque rende muito. Outra coisa também que eu vejo que vocês fazem na Pet Agro, que eu não via tanto, é ter paciência de explicar cada etapa, de tentar fazer a mínima coisa invasiva, igual no caso da Derpina, gente, pra quem não sabe, a gente teve um probleminha com ela, que apareceu um caroço e Você achou que era um berne, achou né? que na verdade berne, foi só um que berne, inflamou, o não negócio não evoluía do jeito que deveria. A gente não sabia o que era. No início a gente não sabia o que era, aí quando abriu era um abscesso, depois não sarava, aí abriu mais um pouquinho, viu que tinha um berne ali morto já, que gerou o abscesso, ficamos um mês esperando essa ferida cicatrizar, não cicatrizava, e no final a gente teve que remover mais, e agora tá show, teve que remover. Graças a Deus. A Debs tem quantos anos? A Debs tá com... A gente não sabe a idade certinha, mas a gente tá entre 12 e 13 anos. Pois é, uma cachorra idosa, né? Então, cuidado que você tem que submeter uma cachorrinha a tomar anestesia sem necessidade. Então, tem que ser muito cauteloso. Exato. Se fosse um pouco imprudente, poderia já levar ela para um bloco, né? Mas dentro da medicina veterinária, né? Aí eu acho que é um assunto mais para os médicos, mas é tentar não levar o animalzinho a sofrer qualquer tipo de situação, assim, muito... como que eu posso dizer? Muito invasiva, Invasiva, sem necessidade, né? E aí agora já tá ótima, né? Tá ótima, tá toda. Era mesmo você tirar Aquela coisinha feridinha. que tava lá. Pode ser por causa da idade, a questão da cicatrização, né? Enfim. A perna também mata, parece que mata a carne, né? Dá uma necrose, né? Um negócio assim. Mas o que eu achei bacana também é que é o seguinte, a gente não tinha consciência antes pelo menos eu não via, né? Vou falar da minha visão, né? Da minha experiência. Já chegava, sapecava anestesia no cachorro, não sabia, não contava nem da idade. E não, pra Derpina passar pelo processo cirúrgico, que precisava de anestesia um pouco maior, teve que fazer eletro. Tem que fazer eletro. Por quê? Olha pra você ver, hoje os animais passam por eletro. Exato. Os animais acima de 7 anos, a gente pede o eletro porque eles podem ter problema cardíaco que a gente não sabe, né? Exato. Outra coisa também que a gente faz, e só na Pet Agro, que é as castrações, né? Que a gente faz a castração lateral. O Dr. Mário é o único que usa a técnica aqui na cidade. E que é menos invasiva, são 2 pontinhos na lateral. Então, ou seja, é só pontos positivos. É menos tempo de recuperação. Não é tão invasiva que nem aquela que abre todo, né? É rápido, é coisa de 15 a 20 minutos. Então, o animal fica com menos anestesia no corpo. Então, hoje a medicina também avançou nesse ponto, né? O profissional que busca sempre estar estudando, sempre estar aí procurando melhorar, ele consegue hoje levar para o tutor uma tranquilidade para quem tem medo de algum tipo de processo cirúrgico, né? No BNI mesmo é vários que querem castrar, mas morre de medo. O cachorro ficar muito tempo anestesiado, né? Corre risco, claro que corre, mas o risco é menor. A gente tenta eliminar esse risco o máximo possível, né? Para ter sucesso aí nos procedimentos. E eu acho que até a conscientização também do porquê castrar o seu animalzinho, né? Eu não sabia. Nossos cachorros nenhum cruzou para ter filhote. Não é a nossa intenção, né? A gente sempre adotou, a gente nunca comprou nenhum cãozinho. Mas a gente nunca quis que os nossos cães procriassem, né? Reproduzissem, né? A Teteia, que foi uma das minhas primeiras cachorras, assim, que a gente teve mais consciência. Não foi o cachorro de quintal. Ela teve tumor de mama. Não sei pra quem já teve, ela teve que abrir. Vamos analisar daqui até a virilha. Ai, é muito... Nossa, é muito sofrido. Muito sofrido. Se eu tivesse castrado ela não foi teria castrada. Passado por isso. Pode ser que não teria passado por isso. A castração, ela tem vários benefícios. Olha, umas doenças, eu não sou veterinária, mas o que a gente vê no dia a dia, a piometra, que é a infecção uterina, a gravidez psicológica, que é uma dó. Eles adotam ursinho, adotam bolinha, tem que tomar medicação para secar o leite. Dá tumores, né? Então, mais cedo que você puder castrar, se não tiver intenção mesmo, né? Às vezes de colocar os cachorrinhos braçocefálicos, né? Que é pug, é shih tzu, então tem um focinho menor.
sempre precisa de cesariana, a maioria não consegue parir Porque não sozinhos, consegue, tem nossa. dificuldade. Então, quanto mais específica a raça, mais dificuldade. Então, se não tiver mesmo intenção de reproduzir, né, de colocar o cãozinho para ter filhote, é melhor castrar. Depois do primeiro cio já pode castrar. Pois é, olha que bacana. E as pessoas não sabem Não disso. sabem, não sabem. Vendem que precisa esperar 2 anos, É. precisa ter a primeira cria. Não, gente. Tem animal tão pequenininho que ele não pode nem reproduzir, sabe? É colocar o animal em risco. risco. Então, não vale a pena, né? Não vale a pena. Hoje em dia, quem quer filhotinho, geralmente já compra, né? Quem quer um cachorrinho de raça, hoje tem um público para isso, né? Mas eu acho, assim, colocar um animalzinho muito pequenininho, de uma raça muito específica para reproduzir, eu acho muito perigoso. Tem outras formas Sim, de ter os filhotinhos, sim. né? E aí, voltando na nossa área de comunicação, isso é importante ser falado. E não Essa era. informação precisa chegar nas pessoas para uma escolha melhor da raça, porque a gente entende que é sofrido também. Não vamos nem pensar naquela pessoa que compra e descarta porque não tem apego. Vamos pensar em alguém que tem apego, sim, Que tem apego, mas fica desesperado porque não está conseguindo lidar com aquele animal. Às vezes, se tivesse informação, eu escolheria outra raça, escolheria um porte menor. Exatamente. Hoje, falando dentro da nossa área da comunicação, você pode ver o Instagram das maioria das clínicas estão com mais conteúdos, né? Porque tem a necessidade. A caixinha no Instagram, uma dica aí para as clínicas, né? Para os veterinários que estão nos assistindo, é uma ferramenta excelente. Você abre uma vez por semana, joga um tema para todo mundo tirar as dúvidas. É importante. E isso não substitui uma consulta. Sim. Então, vamos levar informação, vamos compartilhar. Tutores, compartilhem nas redes sociais, entre os grupos, porque é importante tanto para o trabalho veterinário, tanto para a população em geral, né? Levar informação. E também os órgãos públicos deveriam levar mais conteúdo nas suas redes sociais, na comunicação em si, sobre esses assuntos de saúde pública, que a castração é uma delas. E a prefeitura, inclusive, ela faz castrações, né? E muita gente não sabe. Que tá agora com castramóvel, tá com né? castramóvel, então entrar no site da prefeitura, fazer o cadastro, né? É importante. E eu acho que só tem a ganhar o animalzinho que recebe uma castração. Sim. Tanto que tem a frase, né? Castrar é amor, né? Para quem aí quiser saber mais, né? Depois a gente pode bolar aí um assunto específico lá no Instagram. Sim, nós vamos deixar aqui a rede social da Pet Agro. Pra gente falar mais sobre esse assunto, né? E a gente falou muito de cachorro, mas tem os pais de gatos também. Gato, gente, né? a gatinha, só do gatinho, o macho, lamber ela, fazer um carinho, ela já entra no cio. Então ela pode, não é que nem um cachorro que tem a cadela que tem o cio 2 vezes no ano, a cada 6 meses, né? A gatinha, ela entra no cio todo mês. Nossa. Então a gata tem que ser castrada, porque senão filhotinho abandonado, nossa, é muito triste. É muito triste. E aí a gente vê, né, situações de atropelamento. E até põe em risco, aí vamos colocar também, põe em risco o animal e põe em risco quem está transitando na via. E sai fora, né, de controle, porque aqueles filhotinhos nasceram, às vezes, sei lá, a gata anda à noite, né? Geralmente os gatos aí, eles saem à noite para andar. Ela pare, aqueles filhotinhos já crescem na rua, depois já vai, e aí vai um ciclo que vira, assim, uma confusão danada, e tem as doenças zoonose, né, doenças de gatos, protozoose, que passa para humanos, então é um efeito vagão, começa errado lá e já vai dando errado. Uma bola de neve, vai né? virando uma bola de neve. Então, são muitos assuntos que precisam discutidos na sociedade, mas a população, ela tem que intervir também. Eu acho que é um assunto de saúde pública, que também gera outra pauta também, que acho que dá muito pano para manga para falar, e que as pessoas precisam discutir mais, né? A gente precisa falar mais. Conta pra gente um caso engraçado, divertido, deixa eu lembrar. diferente. Nossa, são tantos. Hoje já passaram na Pet Agro mais de 2.500 animais durante um ano. É muita gente, muito animalzinho que a gente atendeu. Casos engraçados, a gente vê muito na Pet Agro de os bichinhos, né, os animaizinhos, esses cachorrinhos danadinhos que comem de tudo. Um caso muito, muito assim, peculiar, que foi do Bruce, é um paciente nosso, muito querido, inclusive nós vamos pintar ele na fachada Pet Agro com o Dr. Mário. Ele comeu coquinhos de árvore, ele mora num sítio. E aí esse coquinho não digeriu bem, parou no intestino, tivemos que fazer uma cirurgia. Mas também já teve casos de ralo de banheiro, bichinho de pelúcia,
ponta de colher de plástico. Gente, por isso que eu falo, tem que ter muito cuidado. Shih Tzu é a raça que mais come besteira. Eles engolem de tudo. Aí para no estômago, não digere. Tem que ir pro bloco cirúrgico. Então, nossa, se eu for contar aqui os casos de retirada de corpo estranho que a gente já teve, nossa, é muito. Quase todo mês tem. E da raça Shih Tzu, especialmente. Esse não era Shih Tzu, o Bruce não era Shih Tzu, mas era de sítio, também dá pá virada. Os bichinhos, pra querer comer um negócio diferente... mas tem. Não tinha razão, né? Não, porque coquinho é docinho. Ele gostou. É aquele amarelinho mesmo. É danadinho. E aí, eu lembro que ele foi pra casa, não ficou quieto, a tutora deixou ele fechadinho, mas na casa dele ele conseguiu tirar os pontos. Aí teve que voltar pra refazer. Aí a tutora falou, olha, deixa ele aí o tempo que for preciso. Aí acho que foi quase 15 dias pra cicatrizar, né? E aí teve o processo de desinflamação do intestino. E aí nós pegamos muito a ele, assim, o Bruce. E aí o Mário ficou tão apaixonado, assim, foi um envolvimento tão grande... Que aí a gente vai colocar uma foto dos dois. Na hora que ele foi embora, foi um chororô danado. Oh, meu Deus. Aí ele vai até pra parede lá. O Bruce já tá pintando de novo. A tutora falou que já tá correndo de novo. Mas tomara que venha pra passear. Não venha porque comeu coquinho, né? Mas é muita coisa que a gente já viu de bichinho. Tampa de caneta... eles comem aqueles bichinhos de plástico, que eles fazem barulhinho. Também, muitos que vão cortando com o dentinho e aquilo vai acumulando no estômago. Cabelo, muito cabelo. Aí, gente, vale um alerta, então, pra quem tem Shih Tzu, pra quem pensa em ter, todos tem que gostam ficar de roer, de né? olho O Bulldog nisso. também, filhotinho, ele come de tudo. Mas, não sei se é coincidência ou não, mas a raça Shih Tzu é o que a gente tem mais casos de corpo estranho. Então, deixa tudo que for miudez aí de casa, brinquedo de criança, porque se comer, uma hora vai dar problema. E é uma coisa também que, aí, isso é de experiência própria minha e do Arlen, que a gente brinca, todo mundo fala assim, mas vocês só pegam animais adultos, vocês só adotaram animais adultos. Gente, alguém já teve um filhotinho em casa pra saber o terror que é? Dá muito trabalho. Chora, até que você educa o xixi, o cocô. É um bebezinho, gente, só falta falar. Aí você vai reclamar que ele tá roendo seus móveis, mas é porque tá nascendo dente, coça, igual criança. Igual criança, faz xixi pra todo lado, né? Querem ficar mais agarradinhos. É igual uma criança mesmo, só falta falar. Mas os cuidados é o mesmo, assim. Eu tive um filhotinho, o Zuma, ele já tá com 1 ano. Mas quando ele chegou em casa, eu tive que sair com ele, de tanto que ele chorava na madrugada, que os vizinhos do prédio começaram a reclamar. Falei, meu Deus do céu, vamos dar uma volta dentro do carro, ver se dorme, que nem bebê, porque tava atrapalhando os vizinhos. Então, é outra responsabilidade. Tem muita devolução de adoção de filhotes. Porque, é muito lindo, né? Um ursinho, mas... dá problema. Faz cocô, faz xixi, tem fome, chora. Então, tem que ter ali uma conscientização que aquele bichinho ele vai dar trabalho. E nas épocas de férias também, vocês devem ter Na muita época de situação férias, assim, né? Tem muita situação e outra coisa, tem que vacinar, né? A gente teve uma época aqui em Itaúna de caso de leishmaniose. Então, tem que ter os cuidados. Se não for vacinar, pelo menos usar a colherinha, né? Excalibur contra o mosquito. Então, são N fatores, né? Então, são casos peculiares que tem que ter atenção. E aqui, a gente sempre pede, se você quiser, uma dúvida que você tenha. Você não vai ter muita dúvida, não, que você tá na área. Mas que a gente pode auxiliar. Deixa eu pensar. Posso colocar um caso aqui para você discutir como que vocês agiriam? Pode. Situação de fotos, vamos supor, dentro da comunicação. Vocês acham interessante mostrar? Porque tem público que não gosta de ver e tem público que gosta de ver. Às vezes, um caso de antes e depois. Lógico que dentro do Conselho de Medicina Veterinária a gente tem uma certa... até certo ponto que a gente pode postar. Mas nem tudo a gente pode postar. Mas de processos, assim, de animais que chegam em estado... situação crítica, o que vocês acham isso de postar dentro da rede social de hoje, como você vê a Pet Agro? Eu acho importante. Eu sempre recomendo, assim, por exemplo, situações da área principalmente de saúde, né? Tanto veterinária, quanto odontologia, medicina. É interessante postar, porque primeiro tem gente que gosta de ver. Segundo, eu acho que é um alerta. Vale a pena. Boa. O alerta é mais importante. E a gente só sente o impacto na hora que vê. Na hora que vê, exatamente. Só que aí o que a gente recomenda?
não posta a imagem nua e crua. Põe um alerta antes. Às vezes faz um carrossel avisando que é conteúdo sensível. Eu não gosto de ver. Porque o Allen, por exemplo, não gosta de ver. Eu já adoro. Eu adoro ver. Então, o que acontece? Você coloca o alerta, a pessoa decide se vai querer ver ou não, mas eu acho que o alerta é importante porque, inclusive, das duas situações. Primeiro, às vezes alguém tá com um cachorrinho com os mesmos sintomas, a mesma situação, e aí percebe que, opa, tá errado. Aconteceu aqui em casa. Boa ideia. Ou, se não, vale como um alerta. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. A Teteia, se eu tivesse visto antes uma situação dos tumores que a Teteia teve, eu já teria castrado ela antes. Mas eu não tinha essa consciência. Problemas de pele, por exemplo, as pessoas acham que quando o pelo cai é porque tá faltando vitamina, mas não é. Às vezes é uma dermatite, uma né? dermatite, ou às vezes um problema que você só vai ver através de um exame de sangue. Pois é. Mas é interessante, coloquei esse alerta, eu nunca tinha pensado. Porque às vezes eu já postei. E assim, vocês, comunicadores que assistem, os colegas, o que dá Ibope, quando eu tenho mais visualizações, são conteúdos mais pesados. As pessoas parece que gostam de ver, né? As pessoas gostam. Gostam de ver. Mas eu vou me policiar nessa questão. Eu não tinha pensado em colocar esse alerta antes de mostrar a imagem. Que aí a pessoa decide se ela quer ou não. Senão passa pra frente. Passa pra frente. Exato. Tanto no feed quanto stories. Aí você coloca o alerta, fala assim, explica, eu acho importante. Olha, gente, é um caso que chegou, exemplo, de uma inflamação ocular. Que é feio e tal, mas é importante, a gente quis colocar aqui como um alerta de um cuidado. Conta a história, faz um storytelling. Boa. Mas não deixe de postar, não. É importante. Agora, eu queria fazer uma pergunta de lá pra cá. Como vocês têm uma bagagem 1000 vezes maior que a minha, hoje, vocês vendo aí esse avanço do mercado pet, né? Esse cuidado, tudo que a gente já falou aqui. O que vocês hoje fariam se vocês tivessem um perfil dentro da área? O que vocês fariam hoje que você acha que agregaria mais pro mercado? Olha, eu acho que, assim, sem dúvida alguma, eu criaria um cronograma de postagens, sentaria, eu brinco assim, 1º de janeiro, sentaria e colocaria assim, em janeiro. O que eu vou falar em janeiro? E, pelo menos uma vez na semana, eu colocaria, por exemplo, alguma dica útil de cuidados em casa. O que você pode ter? Uma situação... Não deixaria bastidor de fora, porque bastidor, gente, é importante. A gente gosta de ver, né? A gente gosta de ver e conecta. Por quê? A rede social, ela tá ali pra gente ver pessoas. Não é pra ver a empresa. A gente vê a empresa de tabela. Mas a gente quer ver a pessoa. E a gente quer ver o veterinário. Porque aí, não quer dizer que é o veterinário do meu pet, mas tem chance de se tornar. Sim. Porque eu vejo assim, olha, o cuidado, o carinho que tem com aquele pet que é de outra pessoa, que é do meu amigo. Eu mostraria, por exemplo, igual vocês mostram, a internação. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não se sente confortável em ir até a internação. Mas ela vê ali, ela fala assim, opa... Tô tranquila. Eu faria isso e elegeria, por exemplo, um tema do mês... Pra falar só daquele tema. Pra falar daquele tema. Boa. É o que a gente quer fazer, né? Agora, depois nós vamos falar, vai vir novidades aí junto com a Integrar, mas eu acho que vai ser muito interessante esse projeto que nós vamos falar agora não, depois a gente conta. Sim. Eu elegeria por quê? Porque aí dá o tempo da pessoa começar a ver a situação. Digerir conteúdo, o conteúdo e criar dúvida. Porque a gente tem... eu vejo muito, as pessoas colocam assim, por exemplo, saúde mental, né? Em janeiro branco, saúde mental. Janeiro branco, né? Saúde mental. Aí as pessoas falam assim, eu não trabalho com pet, não tem nada a ver com isso, não. Gente, claro que tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Vamos falar de saúde mental e vamos falar de saúde mental do seu pet. Tudo a ver. Hoje, foi falado muito no final do ano passado, os fogos de artifício vezes pet. Isso causa problemas psicológicos, né? E também teve, não sei se foi o mês, Outubro Rosa, que a gente fala das mulheres. A gente falou também das cadelas, os tumores das cadelas. Exato. Em Novembro Amarelo, azul, que é o dos homens, né? O câncer de próstata. A gente também falou dos benefícios da castração do macho pelo o câncer que pode causar. Enfim, acho que tá tudo atrelado, os assuntos.
ótima dica. Gente, assim, vamos encerrar agora. Foi, assim, maravilhoso ter você Se a gente aqui for ficar conosco. conversando, a gente vai ficar a A tarde gente inteira. vai ficar até a tem tarde assunto inteira. pra danar. E ainda mais que acho que você fez mais ou menos o mesmo trajeto de profissão, que eu brinco. Porque você é jornalista, mas você agora está muito infiltrada no meio publicitário. Na verdade, eu saí do terceiro ano, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não gostava nada de exatas. Então, eu fiquei entre psicologia e entre jornalismo. Aí eu fui e fiz jornalismo. Igual eu. E gostei demais, assim, identifiquei. Pena que eu não segui, né? Por questões financeiras, eu tive que ir pro outro lado, né? Entrei pro banco muito nova, mas foi isso. E lá no banco você fez concurso? Eu entrei como estagiária na área de assessoria operacional. Tá. Aí, depois de um ano, fui contratada, aí eu fui para a parte comercial. Eu fiquei durante 10 anos, né? Saí ano passado. Que bacana. Foi sim. Mas aí eu fui para Belo Horizonte com o intuito de fazer o estágio na Band. Fiz o estágio lá quase um ano. Só que pagava R$500. Só que meu custo de vida lá era alto. Tinha república, alimentação. Aí eu tive que fazer FIES. Aí meu pai me ajudava, me dava uma ajuda de custo para alimentação. Mas teve um momento que o negócio apertou. Eu falei assim, olha, não tem jeito. Ou você arruma outro serviço, ou você vai ter que voltar. Aí eu arrumei outro estágio. Eu fazia estágio na Band de 6 às 11, depois de meio-dia às 5 numa assessoria de comunicação. Só que aí não tava dando, tava ficando muito cansada, e aí eu já ia pra faculdade depois. Não dava, uma vida sofrida, né? Da humanas, do estudante. Aí eu vi na internet assim, estágio em instituição financeira. Eu nem sabia que era Itaú e nem sabia o que ia fazer, mas era R$1.200, tinha um ticket. Eu falei, Você falou, opa, tô rica. Tô rica. E ainda sobrar uma grana, ia pagar a república e ia sobrar um troco. Aí eu fui, nem pensei 2 vezes. Só que aí o banco é aquele negócio. O banco, ele te prende pelos benefícios que ele te dá. Porque pelo serviço, o salário por saúde mental, você não fica. Mas é tanto benefício bom que na hora que você coloca na ponta do lápis, dobra o seu salário. Aí você não tem Aí coragem eu de sair. vou levando. Aí vem a participação de lucro, uma vez por ano, que é uma grana boa. E fui levando. Na hora que eu assustei, eu tava com 29 anos, 10 anos. E não voltei mais pra área de comunicação, mas eu amo. E é um pouco do meu trajeto também. Eu acho muito bacana, só puxando um pouquinho da nossa área, eu via muito as pessoas falarem assim, jornalista, só jornal, e publicitário é que vai pra agência. E a gente vê que agora tá tudo muito misturado. A gente quer contar história, a gente quer levar informação, né? Exato. E assim, essa coisa de contar a história, eu amo. Eu amo colocar isso em prática. E hoje eu me sinto realizada, assim, profissionalmente. Que hoje eu tenho uma família que é do mercado veterinário, né? Mas também hoje eu consigo, dentro da Petiago, exercer aquilo que eu amo, que é a comunicação. Sim. Né? Aos trancos e barrancos, errando e aprendendo, mas estamos indo. E eu acho que no meio que a gente tá, na vida que a gente leva, na correria, a gente deixou muita comunicação de lado, de rapidez. Não preciso ficar explicando as coisas, e a gente tem retomado isso. Tem retomado. E a internet, eu, por exemplo, busco as redes sociais, Instagram, Facebook, por conteúdos. Hoje eu não quero ficar vendo fotos, né, aleatórias. Eu quero ver conteúdo. Então, às vezes você já tem até aquele perfil da empresa, porque eu sei que lá eu vou encontrar um conteúdo para eu ler, para eu absorver, né? E a gente tem que alimentar as nossas redes sociais com bons conteúdos, né? Um prazer, Thaís, ter prazer você é meu, aqui. muito obrigada. Assim, a casa tá aberta para voltar quando você eu que quiser. agradeço pela oportunidade. Eu tô me achando. Primeiro entrevista que eu dou do ramo, da clínica. Tô muito feliz pela oportunidade. Eu aprendo muito com vocês também, pela bagagem que vocês têm. Eu acompanho vocês nas redes sociais. E muito bacana. E parabéns por abrir esse espaço aqui pra gente conversar, pra gente contar um pouco da nossa história e da nossa empresa. É muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Então, curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que é apaixonado com pet, que eu tenho certeza que ele vai adorar ouvir esse podcast. Isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente.